Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 31 de julho de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande notícia do dia, sem dúvida alguma, é a eliminação do Ismael Haniyeh, que é o líder do Hamas, o número 1 do Hamas, né, o líder político do Hamas, foi eliminado aqui no Irã, enquanto ia lá para assistir a posse do presidente do Irã, né? Foi alvejado pelo serviço secreto de Israel, mas tem mais coisa, tá? Ontem, aqui em Beirute, também Israel atingiu aqui o terrorista Fouad Shukr, que é o número 2 do Hezbollah. O número 2, ele está abaixo só do Nasrallah, lá que é o líder do Hezbollah, né? Foi atingido aqui num quartel do Hezbollah aqui em Beirute e foi eliminado. Ontem já está confirmada a morte dele. E agora também a gente teve a notícia de que essa não está confirmada ainda, que o Israel pode ter eliminado também o Said Zainab, que é também um alto escalão da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, né? Veja, esse cara aqui, na verdade, é mais importante que os outros dois, porque, lembra, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã é a entidade dentro do Irã que controla o Hamas, que controla o Hezbollah, que controla os Houthis, que controla o Geraldo... Ah, não, Geraldo Alckmin parece que não controla ainda não, não sei. Ele estava lá sentado do lado dos outros todos ali, mas eu acho que não controla ele ainda não, né? De qualquer forma, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã é a entidade do Irã que controla esses grupos terroristas todos. Então, um alto oficial teria sido eliminado aqui também. Vamos entender esse caso? Esse é o assunto do dia hoje. É lógico, teve também operações aqui no norte de Israel, teve operações na Cisjordânia, na faixa de Gaza, mas tudo isso fica mais pálido em comparação com esses eventos, né? E é lógico, a gente tem que falar também sobre o que vai vir a partir daqui, porque, evidentemente, o Irã vai tentar retaliar. O que eles vão fazer? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Pobre Não Come Economia e Segurança, Quem aí acusa deve, o dedo mindinho perde e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, como eu disse, teve uma série de operações aqui na faixa de Gaza, continuam as operações aqui em Rafah, no centro da faixa de Gaza e na cidade de Gaza. Também aqui na Cisjordânia, um monte de operações por aqui, inclusive a gente vai ver, depois da morte do Ismail, teve várias manifestações aqui na Cisjordânia, de pesar pela morte dele, né, infelizmente, e aqui no norte de Israel também teve ação, tá? Teve um monte de coisa, mas a verdade é a seguinte, a notícia do dia é isso daí, o Ismail Haniyeh, que é o líder político do Hamas, né, o cabeça total do Hamas, morava no Catar desde 2023, então já estava fora da faixa de Gaza há muito tempo, mas em tese ele que comandava a faixa de Gaza, né? E ele foi morto dentro do apartamento em que ele estava em Teherã, morto junto com um dos guarda-costas dele, também teria morrido nesse ataque, né? E, bom, a gente pode ver aqui o Ismail Haniyeh na inauguração lá do presidente do Irã, o pessoal lá atrás cantando morte a Israel, morte à América e coisa e tal, e a pessoa está lembrando aqui que menos de 12 horas depois Israel e a América estão bem. Ele não está não, né? Ou seja, muito curioso isso daqui, né? O chefe do Hamas estava em Teherã sob a proteção iraniana. O Irã falhou em proteger ele, né? O Irã é uma completa falha nisso daí, né? Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é justamente que o Haniyeh estava lá no Irã com a proteção do governo iraniano. E, inclusive, isso levanta suspeitas, né? Uma pessoa fala aqui, ó, então, para sumarizar, o Ismael viajava com segurança no Catar, no Egito, na Algéria e na Turquia. Mas quando ele vai para o Irã, ele é assassinado, né? Quando as pessoas vão perceber que o Irã está cheio de traidores, né? E isso é um ponto que é real, tá? O Irã tem uma resistência muito grande. A Nioa Berg, que é uma iraniana, uma judia iraniana, ela não está no Irã mais, evidentemente, saiu de lá, mas ela fala exatamente isso. Existe uma diáspora iraniana no mundo inteiro que é muito contrária ao regime teocrático dos ayatolás lá, né? E muita gente lá dentro do Irã também não aguenta mais esse regime. Então, o pessoal falando aqui, porque, veja, teoricamente, o Irã é a grande cabeça que coordena esses movimentos terroristas em vários lugares do mundo, né?
e lá dentro do Irã o cara foi morto, né? Como é que você perde a confiança disso daí? É lógico, uma outra maneira de você ver isso é, se Israel podia fazer isso, tinha capacidade de matar gente ali no Irã, por que que não fez isso antes, né? Mas a verdade é a seguinte, eu acho que foi uma confluência de fatores aí que permitiu esse tipo de ataque. Primeiro que Israel já está planejando o revide pelas crianças mortas lá nas colinas de Golã, né? Lá em Majdal Shams, né? A gente falou sobre isso nos últimos dias. E depois, justamente, a tomada de posse da presidência do Irã certamente levou ali a uma movimentação muito grande. Tinha um monte de chefes de Estado lá, então você acaba afinando a segurança ali e foi a oportunidade que Israel teve de eliminar o cara, né? Aqui, ó, a segurança do Irã é uma piada. Como nós podemos convidar um convidado do nosso presidente e ele ser assassinado no hotel que nós escolhemos para ele às 2 horas da manhã, né? E aí a Nazanin Nur, que é outra iraniana que está fora do Irã, né? Falando aqui, ó, a República Islâmica, a segurança da República Islâmica está muito ocupada, garantindo que minhas primas usem o véu, né? Usem o hijab, que o véu não tem escorregado e coisa e tal, porque, enfim, é isso daí, né? A grande crítica do pessoal lá com essa visão absolutamente absurda do Irã, da polícia de costumes do Irã, que não pode usar, tá usando o véu errado, a outra menina lá acabou morrendo, sendo espancada e morrendo e coisa e tal. É isso daí, né? Bom, tá aqui o cara Ismail Haniyeh, o líder do Hamas, e no final das contas foi eliminado. A gente tem informação de que o agente do Mossad que fez o trabalho foi o Amit Nakesh. Eu confesso para vocês que eu não tenho certeza se isso daqui é o nome do cara mesmo ou se é uma brincadeira. O pessoal costuma fazer umas brincadeiras com um nome que tem significado em hebraico, né? Pra gente, que eu não sei nada de hebraico, eu vou ler como um nome normal, mas pode ser o nome do cara também. Eu não sei, eu não tô dizendo aqui, ó, olha só o pessoal brincando aqui. Eu ouvi dizer que era o helicóptero. Foi lançado pelo piloto Aviron, né? De avião, né? Enfim, eu acho que é uma brincadeira isso daqui. O outro agente era o Baruch Tarano. É uma brincadeira, certamente que estão fazendo aqui. Esse não é o nome do agente. Estão fazendo uma brincadeira. Eu não sei o que significa isso em hebraico. Se alguém quiser colocar aqui nos comentários para auxiliar o pessoal, mas certamente ele foi eliminado, né? E lembra quem é esse cara, né? Além de ser o líder do Hamas, ele é um cara que falou que deu o ok para o atentado do dia 7 de outubro, evidentemente ele está por trás disso daí, e ele reclamou que tinha pouco sangue palestino sendo derramado em Gaza aqui, ó. Nós precisamos do sangue de mulheres, crianças e dos velhos de Gaza, de forma que isso desperte nosso espírito revolucionário. Ou seja, o plano do Hamas sempre foi esse, né? Deixar que os palestinos morram para criar um sentimento de revolta na esquerda mundial e eles mandarem mais dinheiro para o Hamas. Esse é o plano, esse é o modelo de negócio do Hamas. Palestinos morrem, eles ficam reclamando que Israel está me matando, está fazendo coisas e coisa e tal. Aí o pessoal, os idiotas da esquerda mundial mandam mais ajuda para a faixa de Gaza e ele fica mais rico um pouquinho, né? Já é multimilionário, tem milhões e milhões aí no exterior, felizmente não vai conseguir usufruir esse dinheiro, né? E aqui o pessoal falando como foi esse atentado, né? Porque isso é uma grande dúvida, tá? Veja, o hotel em que ele estava foi atingido por um míssil de precisão. O quarto que ele estava foi atingido com um míssil de precisão. Aí esse míssil saiu de onde? Né? Ninguém sabe, né? Bom, uma parte do problema é como que o Mossad ficou sabendo que ele estaria naquele quarto. Beleza, o Mossad tem lá as fontes dele dentro do serviço lá iraniano, ficou sabendo que ele estaria naquele quarto, né? Ou seja, a parte 1 Israel ficou sabendo que ele estava naquele local. Como é que atingiu? Porque um míssil saindo de Israel até lá seria complicado, né? O Irã não detectou nada disso nesse momento, né? Segundo uma fonte iraniana, o prédio de onde foi atacado, o míssil foi lançado de uma outra estrutura ao lado, não de fora do território do Irã. Ou seja, um agente israelense infiltrou no Irã, chegou num prédio próximo que tinha visada com o quarto do cara lá do Hamas e lançou um foguete ou um dispositivo explosivo qualquer explodindo o quarto dele, né? Outros estão dizendo que eles, na verdade, estão falando isso porque eles não querem admitir que teve um F-35 que entrou de forma sorrateira no espaço aéreo, o Irã não ficou sabendo de nada e lançou esse míssil. Pode ser, a gente não tem certeza sobre como, né? E aí é curioso que tem essa entrevista aqui que o chefe da inteligência do regime islâmico
falando não, que nós conseguimos infiltrar o Mossad e destruímos toda a rede do Mossad, coisa e tal, né? Eu acho que não destruíram não, meu amigo, faltou alguns aí, porque o pessoal foi lá e destruiu o cara dentro do nariz do Irã, dentro do Irã, tá? Qualquer que tenha sido a alternativa, tá? Se o pessoal de Israel chegou lá, entrou num prédio e dali atingiu o quarto do cara, é uma coisa impressionante como conseguiram isso. Conseguiram um avião entrar também, lançar um míssil e atingir o quarto do cara, também impressionante. Tem um pessoal aí dizendo que foi uma bomba plantada dentro do quarto dele, também impressionante. Ou seja, qualquer uma das alternativas significa que o Mossad realmente fez um trabalho aqui de primeira, né? Tá aqui, o cara era o Ás de Ouro, era a principal pessoa que Israel queria destruir e foi destruída hoje, né? Realmente um dia histórico isso daqui, né? E teve outro caso, não foi o único caso, tá? Não foi o único caso. Ontem a gente teve um ataque aqui no sul de Beirute, em que Israel visou uma fortaleza do Hezbollah aqui. Então agora a gente não está falando mais do Hamas. O Hamas é o grupo terrorista que atua aqui na faixa de Gaza, o Hezbollah atua aqui no sul do Líbano, né? Então ontem, aqui ó, agora nesse momento os times de resgate chegaram no corpo do comandante do Hezbollah que foi atingido ali no sul do Líbano. Desde ontem Israel já tinha falado que tinha matado o cara, mas a gente não tinha confirmação ainda, né? O nome dele é Fouad Shokr, que ele é o número 2 do Hezbollah, ou seja, tem o Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, ele é o número 2 do Hezbollah, né? Aqui parece que eles chegaram lá, atmosfera muito tensa, não permitem ninguém filmar, estão pedindo para desligar as câmeras, isso o pessoal de Beirute, né, ali do Líbano, que estava acompanhando o resgate, né? Ou seja, chegaram no corpo do cara. Então parece que as fontes já estão falando, a família dele notificaram que ele foi morto nesse ataque do Hezbollah. Por quê? Porque ontem o Hezbollah falou que não, que Israel falhou em matar esse cara, né? Mas agora a gente tem a confirmação que sim, eles não tinham visto o corpo dele ainda, mas acharam o corpo ali na pilha de escombros, né? E quem é esse cara, né? O Fouad Shukr. Esse aqui é o terrorista que foi eliminado, né? E como é que Israel conseguiu isso, né? Fez primeiro uma diversão, fez uma distração para o pessoal do Hezbollah. Falou que o responsável por lançar o foguete que matou as 12 crianças em Majdal Shams era o Ali Mohamed Heyeh, que é um cara da região de Shiba, mais no sul do Líbano. Então, ou seja, o pessoal do Hezbollah ficou assim, caramba, o Israel vai atingir esse cara, reforçaram a segurança dele, e isso acabou gerando um movimento que deixou o Fouad Shukr vulnerável, né? Israel declarou a morte dele antes até do Hezbollah fazer a liberação, avisar que ele estava morto realmente. Toda a área atingida ali foi fechada hermeticamente pelo Hezbollah. O Hezbollah não queria dar acesso a isso daí, né? Ou seja, isso significa que Israel tem fontes no solo, mesmo ali no meio da região controlada pelo Hezbollah no Líbano, né? E tá aqui o Fouad Shukr, era procurado pelos Estados Unidos com uma recompensa de 5 milhões, agora não precisa mais. Ou seja, mais um terrorista aqui eliminado por Israel de ontem para hoje, confirmado hoje, né? E o pessoal tá lembrando aqui, ó, o Fouad Shukr é o cara que fez o bombardeio suicida contra uma base americana em Beirute em 1983. Então esse cara matou um bocado de americanos, tá? Aqui, ó, ele tem o sangue de 241 cidadãos americanos nas suas mãos. A eliminação dele é uma medida de justiça para mais de 300 americanos e vítimas internacionais desse cara, né? Então é um cara um terrorista muito importante. Então estão os dois eliminados aqui. O Ismail Haniyeh, do Hamas, e o Fouad Shukr, do Hezbollah, né? Ou seja, já tem aqui uma coisa complicada para os terroristas de ontem para hoje. Só que não parou aí. Olha só. Esse cara aqui, ó, é o Amir Ali Agizadeh. Ele, depois da morte do cara do Hamas, ele deu essa declaração aqui dizendo que prepare para mostrar aos zionistas, né, aos judeus, as consequências de derramar o sangue do nosso convidado na nossa casa. Ele estava criticando que os judeus mataram o Ismail Haniyeh dentro de Teherã, então agora eles vão fazer vingança e coisa e tal, né? E aqui, olha só, o Open Source Intel fala que, lembra, Israel pode ter acabado com ele também, né? E de fato, a gente teve as notícias agora,
reportes ainda não confirmados no momento que eu estou gravando esse vídeo, de que esse cara que estava na Síria, em Damasco, né, ele gravou esse vídeo aqui lá na Síria, em Damasco, e teria sido atacado, teria sido eliminado num ataque feito ali na Síria, né? Ou seja, ele foi eliminado também, ou tudo indica que ele foi eliminado de ontem para hoje. Tá aqui o pessoal falando Rajizadeh também. Por quê? Porque esse cara aqui é mais importante que os outros dois, na verdade, tá? Lembra, ele é da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, né? Então, essa Guarda Revolucionária Islâmica do Irã controla o Hezbollah, controla o Hamas, controla os Houthis. Então, ele está ainda acima na estrutura do terror, né? O cara do Hamas era o número 1 do Hamas, mas é o número 1 do Hamas, né? A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã está acima desse cara, né? Enfim, ainda estão aqui, ainda tem um pessoal falando que não, porque Habib Zadeh, o nome dele está escrito errado em alguns lugares, então não dá para saber exatamente o que foi, né, o que aconteceu. A Nioberg fala que eu acho que as pessoas não perceberam ainda o quão alto nível é esse comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, né? O Ranier é uma piada em comparação. Não tem nenhum cenário em que isso não leve a uma guerra completa agora. Se esse cara foi eliminado realmente, e de novo, a gente só tem rumores por enquanto, mas se ele foi eliminado realmente, não tem outro caminho que não uma guerra completa. Já era esperado isso, né? Aqui, ó. As milícias iranianas e o Hezbollah na região ali de Saída Zaineb, que é no sul de Damasco, estão fechando todas as entradas e saídas da cidade nesse momento. Ou seja, eles estão apavorados porque o cara foi atingido, o cara morreu, e eles não querem que o mundo fique sabendo disso, né? Estão fazendo lá as manifestações. Isso, então, ou seja, nas últimas 24 horas, o líder do Hamas, o Ismail Haniyeh, foi morto no Irã, o líder do Hezbollah, o Fouad Shukri, foi morto em Beirute, e ainda tem um monte... Aqui estão falando que de um outro proxy, o comandante do Iraque, que seria sido eliminado ali também no Irã, desculpa, no Iraque, né? Perto de Bagdá, e ainda tem o caso ali da Síria de Damasco, né? E ainda tem o negócio de Maduro. Isso daqui é a imagem do local onde em Beirute, onde estava o Fouad Shukri, tá? Que foi eliminado aqui nesse ataque israelense, né? É lógico, muitas manifestações, isso aqui, inclusive na Cisjordânia, um monte de palestinos chorando e não sei o que lá, dizendo que vai vingar e não sei o que lá, um monte de manifestações em vários lugares aqui. Aqui, ó, lembra quando falaram que o Hamas só tinha importância em Gaza? Pois é, que a Cisjordânia está cheia de moderados, né? Os moderados da Cisjordânia aqui, né? Mas não tem nada não, isso aí, se entrar na dança, vai dançar também, né? Aqui fala sobre a morte do líder do Hezbollah, o Fouad Shukri, né, que era a única que estava confirmada quando eles lançaram aqui, mas agora a gente sabe que vai ter mais coisa. Isso aqui certamente é parte da resposta israelense pelas crianças de Majdal Shams, mas vem mais coisa aí, né? É lógico, tem um monte de piada que o pessoal tá fazendo aqui, né? Aqui, o Ismail chegou no céu para encontrar os 72 virgens, né? Ninguém disse que eram 72 virgens mulheres, né? Então estão 72 virgens nerds aqui para encontrar ele lá no céu dele lá. E agora, imagina, foram 3 caras de alto nível, né? É muita virgem mesmo que vai precisar aqui, né? Então, as deputadas americanas da extrema esquerda, todo mundo chorando. Poderia acrescentar nessa foto aqui também o Lula, o pessoal do PT aqui, aquela extrema esquerda do PT, todo mundo chorando. Ai, meu Deus, mataram os terroristas, né? E estão fazendo as brincadeirinhas aqui também com o Ismail, junto com o Qassem Soleimani, né, que foi eliminado pelos Estados Unidos lá em 2020, né? Só brincadeira do pessoal aqui, né? Agora, o que não é brincadeira é justamente como a mídia tradicional socialista está tratando a coisa, né? Aqui no Brasil, cara, é muita cara de pau. Olha só, a Globo News noticiando o assassinato do líder terrorista do Hamas, que matou 1.200 israelenses no ataque de 7 de outubro, que já cometeu inúmeras atrocidades num monte de lugar. Ah, ele era um pragmático, ele não se envolvia nas ações militares. Não se envolvia, ele dava a ordem, minha filha. Ele dava a ordem para a ação militar. É lógico que ele se envolvia. Seus filhos e netos morreram, mas ele resistiu. Pois é, então agora ele foi encontrar os filhos e netos lá junto com as virgens, coisa e tal.
Ele tentava negociar um cessar-fogo. Que tentava negociar cessar-fogo? Esse pessoal tem essa ideia? Não, ao contrário. Ele estava impedindo o cessar-fogo. Agora que ele saiu, o cessar-fogo ficou mais fácil. Sua morte atrapalha as negociações de paz. Essas negociações de paz nunca tiveram futuro. A gente sabe disso, né? E você acha que é só a Globo, que é só os paspalhos da extrema esquerda aqui do Brasil? Não, os paspalhos da extrema esquerda da BBC lá na Inglaterra também aqui, ó. O pessoal reclamando do obituário da BBC do Ismail Haniyeh, não tem uma palavra sobre ele ser um dos terroristas mais mortais na história, nenhuma palavra sobre o 7 de outubro, o massacre de 7 de outubro, nenhuma palavra sobre o sangue de milhares que tem nas mãos deles, né? Ele fala aqui não, que ele nasceu em Gaza em 63, a Gaza na época era do Egito, fazia parte do Egito, e chora um monte de coisa aqui. A Reuters chamando o cara de moderado. Moderado aonde, meu amigo? Esse cara foi o cara que ordenou o ataque do 7 de outubro, não tem nenhuma moderação aqui, né? O Wall Street Journal, ataque no Irã, mata o líder da advocacia. Olha só, olha só. O Wall Street Journal, o ataque no Irã mata o principal advogado por um cessar-fogo em Gaza. Esse cara falou inúmeras vezes que não aceitava cessar fogo. Por quê? Porque é lógico, ele sabe que não ganha nada com isso, ele ganha dinheiro, o modelo de negócio dele, quanto mais morre palestino, mais ele ganha dinheiro. Ele não, ao contrário, ele era o cara que não queria o cessar fogo. Chega a ser vergonhoso, cara. A extrema esquerda realmente é uma bolha muito dolorosa, né? Aqui o pessoal reclamando também, na BBC News também falando, não porque... Aqui tá falando sobre outro cara, o Fouad Shukr, né, que morreu no Líbano, né? Dizendo que não, que Israel atingiu um prédio no Líbano. Não, Israel atingiu um quartel-general do Hezbollah no Líbano, né? Infelizmente, pessoas no entorno podem ter morrido? Infelizmente podem, né? Quem manda morar do lado de terrorista, né? Terrorista adora fazer os outros de escudo humano, né? E bom, para nós aqui no Brasil, existe uma vergonha adicional nessa história toda, que é ver o Alckmin sentado ali do lado do cara. E pior, tá? Isso daqui, ó, esse cara aqui é o chefe dos Houthis, esse cara aqui é o chefe da Jihad Islâmica Palestina, esse cara aqui é um dos chefes do Hezbollah, e esse cara aqui era o chefe do Hamas. Só tem terrorista nessa foto aqui e o Geraldo Alckmin do lado. Eu fiz até uma brincadeira no Twitter falando, será que eles confundiram o sobrenome do Alckmin, né? Que o Alckmin é de origem judia e árabe, né? E aqui no Brasil não tem problema, tem um monte de árabe, um monte de judeu, tem tudo. Aqui no Brasil é uma mistureba completa, né? Aí olharam o sobrenome dele, Alckmin. Alckmin, quem que é esse terrorista, né? Vamos botar junto com os outros terroristas todos aqui nessa coisa aqui. Não sei se foi isso, tá? Não deve ter sido, mas de qualquer forma uma vergonha para o Brasil. Tá o vice-presidente sentado do lado de um monte de terrorista. Eu falei até sobre isso num vídeo que eu fiz mais cedo lá no Ancapsu. Que vergonha isso, vergonha completa, né? E bom, o pessoal complementando aqui dizendo que Israel atingiu dentro do Irã, algo que eles sempre souberam que podia fazer. Por que não fizeram antes, né? E para complementar a história, né? Certamente vai haver retaliação. Que tipo de retaliação que vai haver? Bom, eles estão programando o enterro do Ismail Haniyeh, do líder do Hamas, amanhã, quinta-feira. Então, pouco provável que eles façam alguma coisa entre hoje e amanhã. Mas a partir daí, a partir de sexta-feira, vamos ver quando é que vai ser essa retaliação iraniana. O que vai ser isso daí? O Irã já tentou de tudo, não consegue atingir Israel. Vamos ver, vamos aguardar para ver o que acontece. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.